Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host aqui desse podcast que eu já falei pra você, sempre falo que é uma honra fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. Por aqui eu entrevisto escritores da nossa editora, a editora Chave Mestra. Nós estamos aqui no Alphaville, em São Paulo, mas nós recebemos escritores de todo o mundo, e é mundo mesmo, viu? A gente já entrevistou aqui gente de tudo quanto é estado do Brasil, mas também de fora do país, trazendo suas histórias para que a gente escreva, coloque aqui e deixe como um legado para muitas pessoas. E também, além do legado da letra, da publicação física de um livro, agora também, há um tempo já, mas em audiovisual aqui no podcast. Você vai conhecer o escritor por trás daquele texto, não é legal? É gostoso porque a gente se identifica, a gente dá risada, a gente chora, a gente canta aqui, a gente faz de tudo, viu? E com ela a gente vai falar de um assunto que é delicado. É delicado sim, muita gente está passando por isso por aí, de repente pode ser você ou alguém que você pode inclusive enviar esse conteúdo, mas é delicado, mas importante e necessário falar que não é o fim, e sim o começo de tudo. Ela vai falar mais sobre isso, que inclusive ela tem um capítulo que se chama Como Termina. Mas não é o término que você está pensando, não. Ela vai explicar tudo certinho, como termina, que é o capítulo 11 deste livro que ficou lindo e que hoje, no dia da gravação, será o lançamento dele aqui na editora Chave Mestra, que é o Somos Isabéis, Mulheres que Geram. Eu já disse para vocês que eu sou suspeita em dizer aqui das publicações da editora Chave Mestra, mas essa capa trouxe toda a leveza, trouxe com todo o cuidado para mim. Ele trouxe não só uma capa bonita, mas cada história. Eu já entrevistei muitas aqui no podcast e essa é uma delas que você vai conferir comigo. E agora eu vou parar de falar, porque eu quero deixar com ela. Tem muita história. Tá comigo aqui hoje a nossa escritora Ellen Masciu. Tudo bom, Ellen? Como é que você Oi, está? tudo bem? Boa Tudo bom. tarde. É uma grande satisfação estar aqui, te conhecer, muito prazer. Prazer. Que bom que você veio, aceitou nosso convite. E realmente, Ellen, é um assunto mais delicado que você vai falar, né? Mas é necessário, Sim, né? sim, totalmente necessário, porque é algo muito comum, ou as pessoas que não passaram conhecem alguém que passou por isso. Existe um tabu, né? A gente não fala muito sobre isso, parece algo comum, né? Mas não Ótimo. é, né? Algo que gera muita dor. Ótimo. E eu quero que você se sinta à vontade, sinta-se à vontade para você trazer não só as respostas das minhas perguntas, mas toda a tua história, o que você lembrar. Eu falo que a escrita é um momento que a gente se deixa. É uma escrita terapêutica, porque a gente vai lembrando dos momentos que a gente passou, momentos delicados e momentos de desafio e superação. Mas aqui fique à vontade também, viu? Se lembrar de qualquer outra coisa que queira acrescentar, fique à vontade. Primeiro de tudo, Ellen, como é que foi para você para escrever o livro? Primeiro de tudo, você já tem outro livro? É o seu primeiro? Tinha desejo de ser escritora? Então, esse convite da editora me pegou de surpresa. Na verdade, eu nunca pensei em escrever, ser escritora. Então, quando surgiu, né, na internet, depois de um Uhum. processo dolorido que eu vivi, realmente de divórcio, eh, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. E uma delas foi que eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais os momentos que eu tinha diariamente em oração, né? E esses vídeos começaram a chamar atenção nas redes. E chamou a atenção de alguém aqui dentro da editora que entrou em contato comigo e falou: Ellen, você não quer contar essa história? E aí que nasceu essa sementinha de: "Nossa, que interessante eu contar a minha história, né, porque essa história que doeu tanto em mim não precisa ficar só comigo, eu Guardada. posso estar compartilhando e estar trazendo um ensinamento". Então, assim, não era um projeto meu, um sonho meu, mas eu entendi que foi um chamado. Então o processo foi muito gratificante no sentido de estar cumprindo uma missão dessa nova fase da minha vida. Ótimo. E o que que você trouxe na hora de escrever o capítulo? Porque a gente sabe, não sei você, mas muitos escritores que eu entrevisto aqui falam: Nossa, eu tinha tanta história de vida e quando eu comecei a escrever, eu falei: E agora? O que que eu tiro? O que que eu coloco? Como foi para você na hora que você escreveu? Então, eu sou uma mulher de muita oração, de muita entrega. E desde que eu vivi o meu processo de divórcio, né, do sofrimento que eu passei, de recomeço na minha vida aos 40 anos, uma coisa que eu combinei com Deus, que eu ia fazer sempre a vontade dele. Então, quando surgiu, eu falei: Senhor, é o Senhor que vai decidir o que eu vou falar. Não era sobre o que eu queria falar.
porque eu poderia querer contar minha história, mas não é sobre mim, não é sobre, é sobre o que Deus quer levar para as mulheres, né, que vão ler esse livro, porque minha história já aconteceu, mas é sobre a minha história o que vai trazer de aprendizado. Então, o primeiro ponto foi levar em oração, né? E foram um período de 2 meses, mais ou menos, que eu tive para escrever. E foram 2 meses, difíceis, no sentido que eu tive que revisitar muito a minha história, muitas lágrimas, né, de lembrar, Sim. os pontos, né, mais doloridos, aqueles pontos da minha história, mas, eu só estava nas lembranças, porque eu sabia que não era eu que iria escrever, sendo que o prazo final era sexta-feira, e eu não tinha começado a escrever. Aí chegou quarta, eu falei: "Agora eu vou sentar e eu vou escrever". E eu digo que foi tipo um download do céu. Eu Olha só. sentei e escrevi. Então tudo que aquilo que eu fui maturando nesses 2 meses, veio em forma de texto. E eu sinto realmente que foi o processo de escrita foi de Deus, porque eu consegui trazer uma síntese, e eu trouxe muito, não é sobre falar da minha dor, é para falar justamente o contrário. Esse livro é um livro com uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva, de recomeço. Aqui a Olha gente vai só. ver as mulheres que estão vivendo hoje jornadas maravilhosas depois da dor. Então é isso que aconteceu no meu capítulo, né? A dor ficou só no comecinho, porque o resto é somente sobre a reconstrução, o redescobrimento Sim. da minha identidade que eu nem sabia que eu tinha. E para você era difícil nesse ponto? Porque quando a gente fala aqui, claro, a gente fala de transformações e são diversas mulheres. Para você que não conhece nossos livros, temos livros solos, mas os livros em coautoria, para mim é tão importante porque eu estive recentemente, José também, te cumprimentei hoje, José, não, né? Tudo bom, José, que está com a gente, nosso diretor aqui de corte das câmeras. Ele esteve com a gente recentemente, inclusive, nós estávamos na Bienal do Rio de Janeiro. E algumas pessoas, quando iam adquirir um livro, falavam: puxa, que gostoso a gente ter um livro em coautoria, porque são diversas pessoas falando de um tema. E pra gente é muito bom que tá lendo. E eu nunca tive essa visão. Aí eu passei a entender com a cabeça do leitor quando eu entrevisto vocês. E que realmente todas passaram por dores. Porque sem a dor, muitas vezes não se conhece o propósito. E você percebe isso? Eu sei que é recente o que você passou, a tua história, mas você já enxerga que Deus tem trabalhado com você para diversas outras questões e não só o divórcio no sentido de casamento, mas de outras questões que estão vindo por aí à frente? Sim, com certeza. Rapidamente sobre a questão do meu divórcio, né, eu Uhum. ia completar esse ano 20 anos de relacionamento, então foi a metade da minha vida. E o que acontece nesse processo com as mulheres? A gente já não entende mais a nossa identidade, porque o casamento realmente é a junção de 2 pessoas, então a gente já não sabe mais o que é nosso e o que é do outro, né. Então quando surgiu essa quebra do casamento, eu Uhum. tive que olhar para mim e falar: "Mas quem eu sou?". O meu chão, tudo que eu planejei, eu não tinha plano B, né, para mim o casamento era para sempre. Falei: "Nossa, e agora? O que eu vou fazer?". Então eu digo que não foi só, algo que é o fim de um casamento, um recomeço, mas é muito mais. Eu digo que hoje eu estou vivendo meus propósitos, eu estou vivendo Pessoais sonhos, também. sonhos que eu nem sabia que eu tinha Olha mais, só. porque não cabia mais a minha rotina de mãe, esposa, empresária, por exemplo, fazer uma nova faculdade. E agora que eu me vi, divorciada, eu falei: "Agora é a hora". E esse ano eu comecei a cursar psicologia, né. Então, assim, eu acredito que Deus abre muitas portas. Eu acho que no deserto, a gente só vê um problema, um ponto, mas na verdade ele tem todo um banquete para nos dar. É sobre a nossa identidade, Se é um enxergar, né? recomeço profissional, eu me ver novamente como o meu papel de mãe muda também, né, meu posicionamento como mulher, e é muito sobre outras mulheres, Exato. né, sobre estar conversando com outras mulheres, e é fantástico a gente não se sentir sozinha, porque quando a gente vê 28 mulheres escrevendo num livro, a gente fala: "Nossa, tantas histórias por aí". Isso nos dá esperança, porque Sim. quando eu estava nesse momento de deserto, de dor, é tão solitário, a gente se sente sozinhas no mundo. Mas esse tipo de livro de coautoria é para te dizer: "Você não está sozinha". Leia um livro desse e você vai ver mulheres que tinham achado que o mundo tinha acabado, como eu, achei que minha vida tinha acabado. Falei: 40 anos de idade, começar do zero, né, porque a empresa que eu tinha construído a 4 mãos ficou, né, com meu ex-marido.
tantas coisas, tantos projetos, ficou tudo para trás, né. E, na verdade, é só o começo de algo que a gente nem imagina, que é muito melhor muitas vezes. Sim. E eu quero que você traga também, depois que você começou a colocar então no papel sobre a tua história e ela traz aqui, e também não vamos dar os detalhes, viu, gente? Isso aqui é só um spoiler para que você adquira seu livro, e inclusive, se você não sabe como, é só você entrar aqui, ó, a gente tá, você provavelmente está vendo esse podcast no Editora Chave Mestra, que é o nosso canal do YouTube. Na descrição agora, lá embaixo, você vai conferir o Instagram da nossa escritora. E aí é só você ir lá, clica, entra no direct dela, pede o livro, conversa com ela, não fala que fui eu que falei, viu? Mas enche a caixa dela de pergunta lá no direct, porque ou ela ou alguém vai responder da equipe dela para você, e você adquire seu livro para conhecer um pouco da história dela, para você e para outras pessoas que você pode presentear também, que estão passando por isso e às vezes acha que tudo acabou, que é o fim e na verdade é um recomeço, né? É um tempo de que você se conheceu, se revisitou, viu que você tem sonhos que estavam de repente esquecidos, se esqueceu muitas vezes para cuidar de outro, e não só do esposo, mas de tudo aquilo que vem com o casamento. Mas é um momento novo para tua vida e que Deus está nele, que esse que é o principal, né? Você acredita que se você não tivesse esse direcionamento de Deus, você conseguiria segurar tão firme? Com certeza não. Porque quando, eu fui surpreendida com o pedido de divórcio, meu mundo acabou, digamos assim. Eu falei: "E agora? Acabou, acabou", eu pensei, né. A ponto de que eu fui de joelhos, né: "Senhor, me mostra quem eu sou para ti, eu não tenho mais sonhos, projetos, me ajuda". Eu, tipo, implorei. E foi neste momento que Deus veio muito forte com a paternidade. Ele falou que muito antes de eu existir, de estar no ventre da minha mãe, ele já me amou. Então, quando começou a vir essa questão da paternidade de Deus tão forte, ele me falando que eu era filha amada, a sua obra-prima, eu falei: "Nossa, por que que minha vida acabou?", né. A gente, às vezes, coloca a nossa vida na mão de outra pessoa. E uma coisa que eu quero dizer sempre para as mulheres, não é sobre o que fizeram com você, nunca, jamais, tanto que eu não conto na história, não importa. O que importa é o que você vai fazer depois, apesar do que fizeram com você, o que que você vai fazer disso. É sobre isso. E é nessa jornada que Deus nos conduz, né, não é para olhar para a dor, é justamente para, e uma coisa muito linda que Deus fez, como ele falou que eu era filhinha amada, eu comecei a me lembrar como que era a Ellen criança. O que que eu gostava? Nossa, a Ellen era feliz. E cadê aquela Ellen feliz? A Ellen era sorridente, a Ellen Ó, gostava de ter amigos, ela gostava de servir ao próximo. Por que que a Ellen não tá fazendo mais nada disso? Porque quando a gente é criança, eu tenho uma filha, a criança nasce pura, nasce perfeita, ela nasce dentro da vontade de Deus. Então a gente tem que trazer essa nossa essência para o resto da vida. E muitas vezes essa nossa essência é sequestrada, né? A gente coloca a nossa essência na mão de outras pessoas. Não só de um marido, de um trabalho, sei lá, de qualquer coisa desse mundo. Mas Deus nos traz de volta, falando, né, quem a gente é. Então, sem Deus não tem como, porque Ele que nos criou. Então, como fazer esse processo sem a fonte de quem te gerou? É impossível. sim. Você tem, eu falo muito aqui quando vou entrevistar que a nossa dor, ela leva, não sei nem se eu já falei aqui nesse podcast, gente, porque às vezes eu falo, não sei se eu falei nos bastidores, hoje eu já falei no Valendo, gravando. Mas a nossa principal dor muitas vezes é o nosso propósito. Por muitas vezes a gente começa a encontrar outras pessoas que passam pelo que a gente passou e está passando. Você tem visto isso muito em 2025, muitas mulheres que, assim como você, também estão enfrentando isso? Porque você fala aqui no teu capítulo também um pouquinho que você ouviu de algumas pessoas aí que você não teria capacidade sozinha, que você não conseguiria, que você talvez não empreenderia novamente. Então, você tem encontrado essas mulheres que também estão passando por isso? Muito. Eu digo que é um imã. A hora que a gente começa a vibrar numa outra frequência, a gente começa a atrair pessoas que estão nessa mesma frequências, né. Só um Sim, pouquinho. fica à vontade. Pode beber tua água aí, porque é bem por isso. A gente começa a atrair. A gente começa a trazer mulheres e pessoas que estão vivenciando aquilo. É que nem carro, né, gente? Enquanto ela, né, que tomou a água dela ali. Mas fica à vontade. Pode tossir aqui, pode fazer tudo.
A gente fala que nem quando a gente vai adquirir carro, parece que a gente olha para aquele carro, a gente nunca vê o carro na rua. Agora, quando a gente quer comprar aquele carro ou algo, a gente vê em todos os lugares, né. E é bem Exatamente. próximo disso, né. É muito isso, assim, sabe, a gente acha que o que chama atenção na gente é algo, por exemplo, eu sempre fui chamada muito para falar sobre empreendedorismo, negócios, e era sobre o que eu gostava de falar. Aquela era a minha zona de conforto. Mas a minha dor não foi nessa parte, minha dor foi na minha vida emocional, sentimental. E a partir desse Uhum. momento que eu fui quebrada nessa área, o ministério se abriu nessa área. Aí as mulheres que começaram a se aproximar, que eu achava que estavam mais interessadas na minha vida profissional, no meu Olha só. posicionamento, elas queriam muito mais saber sobre minha vida emocional. E é legal porque a gente começa a falar com autoridade, né, as mulheres entendem que mesmo uma mulher bem-sucedida, bem posicionada na sociedade, ela está sofrendo dores, e a gente falar sobre isso. E realmente muitas mulheres começaram a Uhum. me procurar nesse sentido, né, pra compartilhar as suas histórias, e é exatamente isso. Eu acho que, eh, eu tive 2 oportunidades, eu falo, né, escrever sobre empreendedorismo ou escrever sobre algo pessoal meu. E ia me expor muito, colocar minha vulnerabilidade, Uhum. mostrar algo que no passado eu jamais ia mostrar, porque nós mulheres, a gente coloca uma máscara de que a gente está bem, perfeita, maquiada, Exato. e eu queria continuar nessa posição que era confortável, né, não doía tanto, só que Deus falou: "Não, eu não te né, isso que aconteceu com você não é por acaso, eu tô te colocando num Ótimo. propósito, se coloque nesse lugar, mas eu te dou o livre-arbítrio". Tanto que a editora me trouxe 2 oportunidades. E eu falei: "Não, eu vou falar então para as Olha só. mulheres". Por isso que foi doído, foi sofrido, fazer os vídeos na internet, falar que da minha separação, falar que eu fui rejeitada, dói Aham. para uma mulher falar, porque quando a gente é uma mulher empoderada, bem-sucedida, a gente fala assim: "Eu rejeitada, mas eu sou inteligente, sou bonita". Não, eu fui rejeitada. E hoje é para falar para outras Aham. mulheres que, apesar disso, você pode superar, você pode crescer. Eu tô falando isso com humildade, né, Ótimo. não pra porque não é o que eu gostaria de falar, mas é o que Deus Humildade e está me coragem. chamando. Humildade, é isso, porque nenhum processo de restauração e reconstrução começa na vida quando a gente não abre mão das nossas máscaras, quando a gente não abre mão do nosso ego. E realmente a gente tem que estar nessa posição de humildade para ter um novo começo, porque E senão, e coragem também. coragem, coragem de ser Porque imperfeita. exatamente, que inclusive tem um livro também, né. Sim. É coragem para que você, seja vulnerável, porque nós mulheres eu acredito que os homens até mais, mas nós mulheres, nós conseguimos dar uma enganadinha melhor, né, porque eu falo, porque a gente, como você disse, passa um batom, faz uma maquiagem ali, se arruma e tal, vai para o trabalho, lidera, é diretora, é empreendedora, é tudo isso e de repente ninguém vê o que está aqui dentro. Mas ela e Deus sabe quanto é sofrido, né? O fardo é pesado, então é onde a gente vai lá e deixa o fardo para que se torne leve, para que ele leve, né? Para que Deus ele carregue esse fardo que não é nosso, né? Quero que você traga também um pouquinho de como que é, na verdade, a Ellen hoje. O que que você acredita que daqui da tua história vai impactar mulheres e não só mulheres, porque a gente sabe que até os homens fazem leitura, muitas vezes no lar, alguns homens fazem essas leituras e se colocam no lugar aqui da mulher e fala: "Puxa, olha o que eu tenho feito na minha casa". Enfim, a gente não sabe qual é o trabalhar de Deus, mas o que que você acredita que vai impactar na vida do leitor aqui, a tua história? Eu acredito que a mensagem principal é a gente resgatar a nossa verdadeira essência, quem a gente foi chamada para ser, porque a gente pode viver uma vida de aparência perfeita. Eu realizei todos os meus sonhos, o casamento perfeito, a casa, as viagens, e gente, você pode estar no melhor lugar do mundo e vazia, triste, porque quando você não vive a sua verdadeira essência, você pode até camuflar ali com um casamento que parece feliz, né, com uma vida bem-sucedida, só que lá no coração a gente sabe. A gente sabe que a gente não está vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu quero deixar isso para vocês, porque e o inimigo faz muito isso, é atacar a gente na identidade. Tanto que o que eu mais tinha certeza era que eu era uma empreendedora, a ponto de que quando eu estava nesse deserto, ele falou assim: "Nem isso você é. Isso você herdou, isso aqui não é teu", né. Só que Uhum, aí Deus nos recoloca e fala: "Não, além de tudo isso que eu reconstruí na tua vida, sim, você é além de tudo isso, você também é isso, mas isso não é o principal, isso é algo que você uhum. também é". Só que, por exemplo, hoje eu empreendo com propósito.
Deus me colocou numa área que eu nunca imaginei atuar, nunca, que é com essências, fragrâncias. Por quê? Porque justamente eu queria, ele falou, deixou bem claro para eu trazer essa mensagem. A fragrância vem do esmagamento, da dor, e é você esmagando ali a flor que sai o perfume. E hoje realmente dessa dor saiu. Eu consegui extrair minha verdadeira essência. E é essa essência hoje que está perfumando o mundo, digamos, de uma forma poética. Sim. Mas se não for essência, é outra coisa. Deus vai te colocar, né? E é sobre isso, é isso que eu quero deixar para vocês. Pra vocês não terem medo. Medo do futuro, né? Porque se algo acontece, Deus, lógico, ele não vai fazer o que acontece de ruim na tua vida, não foi ocasionado por ele. Ele permite, mas é o momento que ele aproveita para endireitar as tuas veredas, para colocar você de novo no caminho que ele trilhou para você. E eu posso dizer para você, mulher, minha amiga, que o que ele tem para você é muito melhor do que você idealizou. Muito melhor. Então, assim, o que eu vivo hoje é uma mulher muito mais leve, muito mais tranquila. Eu não tenho mais preocupação, né? Cada dia é pela fé. Né? Até para chegar aqui hoje eu estava conversando, eu falei, nossa, eu estava chegando atrasada. Uhum. E 2 horas, eu falei, perdi o podcast. Mas assim, tá tudo bem. Se eu perdi é porque não era para ser. E aí, 2 horas depois, assim, chegando em São Paulo, ligaram assim, não, ele abriu agora, daqui, né? Então, assim, gente, isso é paz, de saber que tudo que acontece na tua vida é para acontecer, porque se você entrega todo dia, se você é uma mulher fiel, se é verdadeira aos seus princípios, se o teu único princípio de vida é fazer o bem, é servir, confie que tudo que acontece no teu dia, mesmo coisas ruins, é livramento. Portas fechadas são livramento. Não queira arrombar portas que não foram abertas para você. Exatamente. E na realidade, quando a gente fala de abrir portas, muitas vezes a gente quer forçar. É o que você está falando. E quando a gente força algo, ele não tem como ele dar certo com o propósito de Deus. Ele tem como até dar certo pelo teu propósito, que não é bem propósito a palavra, né? Que é pela tua insistência. E muitas vezes a gente insiste em ser empreendedora, a gente insiste em estar naquele relacionamento, a gente insiste em fazer parte daquela empresa, insiste em. Não, eu quero daquela forma. E nós mulheres, quando nós queremos, eu vou dizer, viu? Eu acredito que você, como empreendedora, você conheça muitas outras mulheres, clientes, amigas, familiares. E quando a gente quer insistir em algo, a gente às vezes até consegue, só que não é aquilo que Deus quer. E quando você fala de identidade, de se voltar com aquilo que Deus quer pra você, é uma outra história, porque nem sempre você vai ter o sim de Deus. Muitas vezes você vai ter o silêncio de Deus. E aí aquilo machuca, porque você fala, mas por quê? E você se questiona. Então eu acredito que todo esse tempo que você tem vivido também teve esses questionamentos, né? Porque não é só abrir portas, Deus ele não tá ali à nossa disposição e só fazer o que a gente quer. Muitas vezes a gente vai chorar, muitas vezes a gente vai se alegrar, até a gente se formar essa nova mulher, essa nova empreendedora, essa nova pessoa, para que muitas outras vidas sejam alcançadas para o nome dele, né? É É. isso, né? Eu acho que o grande sofrimento de todos nós é não querer entregar nas mãos de Deus, é querer fazer as coisas pela nossa própria força. Porque quando eu estava nessa posição, a hora que aconteceu o fim do casamento, a gente começa a ficar amargurada, porque a gente começa a achar, isso não é justo comigo, porque eu fiz tudo certo, porque não é sobre o que você fez, a gente começa a achar, ter esse senso de justiça própria, de mérito, né, de tipo, quem disse que tem que ser justo ou não tem que ser justo? A gente tem que simplesmente colocar nas mãos de Deus, né? Então hoje eu tenho essa postura muito mais humilde. Não é pela minha força, não é pela minha mão, é pela vontade. Se o Senhor quiser, tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem. E essa entrega tem que Exato. ser verdadeira, no sentido, Senhor, se não for para mim, tira. Eu amo empreendedorismo, mas tira. Se for para pro resultado de tudo isso que eu vivi, né? Esse testemunho, mostrar que a gente pode abrir mão de tudo para ser feliz, eis-me aqui. Eu posso abrir mão de tudo Ótimo. isso. E para uma mulher que era orgulhosa, que sempre teve uma posição, falar que pode abrir mão de tudo, sabe? Isso ser real, né? Então, realmente, eu me sinto uma mulher curada. Curada a ponto de só assim você consegue perdoar, Olha né? só. Falar assim, eu fui deixada, tudo, mas não é uma questão de ser justo ou não. Porque a hora que a gente fica nessa posição, a gente não sai desse ciclo de não perdão, de amargura, de raiva, de vingança, né? Não é sobre isso, né? Ótimo. Traz um pouquinho pra gente, o que na tua visão é ter um livro hoje? O que você acredita que seja essa publicação, a importância de ter um livro para você?
Então, eu digo que esse livro não é meu, é de Deus. Foi um chamado, porque tudo, como eu falei, eis-me aqui, então ele me chamou para escrever, eu sinto que eu fui só um instrumento, né. Eu quero que através desse livro, do meu nome, as pessoas vejam Jesus, não a mim, não a pessoa Ellen, porque eu acredito que não exista mérito em mim. Por isso que eu digo, esse livro é 100%, eu entreguei a Deus e ele foi escrito para servir mulheres. Por isso que eu não quis escrever o que eu queria, porque eu queria escrever o que, que as mulheres estão precisando. Eu comecei a me conectar com as dores, eu pensei, quantas mulheres estão agora, tipo, chorando, desesperadas. Eu tive nesse momento, a gente não chora de dor, a gente chega a gritar de dor, é uma dor, assim, insuportável. Quantas que não estão nessa posição? Então, assim, eu entendi que esse livro eu escrevi para elas, para alguém que vai ler, e isso vai trazer um conforto no coração, uma esperança. Eu dediquei a Deus, eu fui só instrumento. Então, assim, eu tenho hoje uma eu sou grata por estar cumprindo os propósitos de Deus na minha vida. Não é para mim, para Ellen, né, Uhum. porque esse não é meu trabalho. Isso aí é meu servir, né. Então é sobre isso, tipo, de tudo isso que eu vivi, se isso estiver servindo para ajudar outras pessoas, valeu a pena. Valeu a pena, porque o que que adianta eu viver isso e reconstruir minha vida e deixar isso para mim, se não for para ajudar os próximos. Eu acredito que se Deus permite acontecer algo muito ruim na vida de alguém e essa pessoa se reconstruir, não é sobre ela, é sobre transbordar. Então, para mim, é esse marco, no sentido de agora eu tô dando um significado para tudo isso que eu vivi, essa dor. É isso. Ótimo. Eu quero que você, a gente tá quase, ainda não acabou nosso podcast não, mas a gente tá quase indo para o fim. Eu falo aqui que o fim está próximo, mas para que você lembre algo que eu não tenha te perguntado, eu sempre falo, de repente a gente passou aqui, eu não te perguntei algo que você acredita que é importante para trazer para mulheres em especial, mas para homens também, se você quiser trazer para a tua câmera. E no final eu quero que você traga uma chave. Eu sempre falo para as escritoras, traga uma chave que de repente você acredita que é uma mensagem final, inclusive pode ser a sua mensagem final aqui do livro, a gente pode ler juntas. Traga uma mensagem final, uma dica, algo que você queira trazer de importante que vai abrir alguma porta para essa pessoa que está passando por aquilo que você já passou e que você pode emprestar essa chave que eu falo pra gente aqui. Então, tem algo que você não tenha trazido, você acha importante, Ellen, pra gente trazer aqui para essas mulheres, para quem tá vendo a gente? Sim. Eu acho que uma coisa muito importante, principalmente que a gente está falando para mulheres aqui que passaram por divórcio, né, que foram rejeitadas, abandonadas, que elas tenham a certeza que não tem nada nelas que levou isso a acontecer. Uma coisa que Deus deixou muito claro, que muitas vezes é o que a gente carrega. Às vezes a gente carrega um propósito tão grande de Deus, a gente tem uma luz tão grande que é para transbordar na vida de outras pessoas, que a luz revela o que está na escuridão. Então, muitas vezes a gente vai ser rejeitado porque Deus quer nos tirar de alguns lugares, né. Então não é porque você não é boa o suficiente, às vezes é o contrário, né. Às vezes é porque você carrega algo, né, que é muito maior do que aquele lugar que você está. Então aceite, Deus nos tira dessas rodas, desses lugares, às vezes é do emprego, às vezes é de uma cidade, às vezes de um casamento, enfim, porque você carrega algo especial. E Deus está te poupando, está te livrando, você não tem defeito nenhum, o problema não tá em você. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, Sim. né. E, Que eu acho que é isso, eu acho que esse é o principal que eu queria deixar, Uhum. que é justamente sobre isso, essa questão de propósito, né, de Uhum. propósito. E você falou muito desde o início, né, de identidade, de propósito, de entender quem você é em Deus, porque se você for entender para o mundo aí fora, é bem diferente, né? Quando a gente fala de divórcio, a gente fala também de perdão, a gente também fala sobre porque é muita coisa que se faz com aquela pessoa, então envolve perdão, envolve recomeçar, envolve tanta coisa, envolve, Sim, puxa, eu tô do zero praticamente, envolve financeiro, porque não é só a questão emocional, mas tem todo um financeiro também a começar do zero. Tem a filha que você tem hoje e quantas pessoas que não estão aí, que não sabe o que fazem porque têm os filhos. Então, é um tema, mas que envolve toda uma vida sim, e que é como a gente fala, que é um papel quando você passa uma cola. E você passa uma cola e
aquele papel ele já colou tanto que quando você vai descolar os dois, saem partes de um lado, partes de outro, e até você entender o que, que aconteceu. Uhum. Essa é a vida de muitas mulheres que estão aí e que vão te procurar muito, viu? Sim, e não Você ter o medo. já tem essa noção? Tenho essa noção. E eu falo para as mulheres, não tenha medo da dor. Exato. A dor é necessária, porque se eu não tivesse passado por essa dor, eu não ia ter olhado com verdade para Exato. mim, né? Eu não ia ter me transformado nessa mulher que eu sou hoje, né? Eu não ia ter escrito, né, um livro, né, que é algo, nossa, muito bacana. Eu não tinha esse sonho melhor do que bacana, né? Então que a gente possa entender que a dor é nossa amiga, que a dor traz verdades, Sim, né? Então a gente não ter medo disso. exatamente. E vamos à tua frase final, que eu quero também Vamos. que você fale que eu achei muito linda. Você quer ler? Eu vou Quero. deixar você Aham. ler, porque daí eu quero que você explique também. O título do meu capítulo é uma afirmação, né, é uma Uhum, frase, não é uma é como termina, né. uhum. Porque eu gosto de deixar aberto, porque a pessoa lê, e cada um, antes de começar a ler meu capítulo, ela vai através da mente dela tirar as conclusões. Como termina, a pessoa já pensa em algo ruim, se ela já tem uma imagem distorcida sobre isso, algo Exatamente. positivo, se ela já conseguiu ressignificar. Tanto que eu termino com a minha frase, é como termina, afinal. Termina com o fim da lagarta, né. Eu gosto muito da metáfora da borboleta, porque você pode usá-la de diversas formas. A dor, na verdade, é o casulo, e dói o casulo, mas a lagarta precisa do casulo, né. Então termina com o fim da lagarta, porque a mulher que desperta não rasteja mais, ela voa. E pergunta para uma borboleta se ela fica falando do passado que ela rastejava. Você acha que uma borboleta tem saudades Sim. da época que ela rastejava? Então, gente, é futuro. Voa, Olha. voa. Depois de toda essa dor, você saiu do casulo, você tem que voar, né? Não tem como voltar para trás. Mas Sim. tem que passar pelo casulo, né? Sim. Porque é aquilo que você falou e eu gostei muito disso. Depois que ela se torna borboleta, ela não olha mais para trás. Não Aham. só a beleza, mas o voo e que não só a apreciação das pessoas, porque as pessoas apreciam muito mais a borboleta do que ela ali envolta e ela tá ali, né, presa, vamos dizer assim. Mas não é só pela apreciação dos outros, mas por você saber que você pode voar alto, por saber Uhum. que você já saiu dali e pode voar mais longe e para Uhum. onde você quiser. Sim, E para onde em exatamente. especial Deus quiser, Onde né? Deus quiser. É Ótimo. verdade. É verdade. Ellen, eu quero te agradecer muito. O José já tá ali, ó, já me cobrando para parar. Eu vou pedir teu livro de volta porque eu quero mostrar novamente aqui para todo mundo que tá lá nos vendo. Somos Isabéis, mulheres que geram. E eu quero que você adquira. Já disse aqui e volto a dizer, nem sempre é só para você. Muitas vezes pode ser para outra pessoa. Pode ser para alguém que está precisando fazer esse movimento do que ela falou. Não ter medo da dor. Porque a dor é necessária por muitas vezes e a gente vai ter que passar. Mas o que, que você faz com aquilo que fizeram com você? Não tem essa frase? Então, o que, que você faz com aquilo que fizeram com você? Ela trouxe a história dela. Ela, como muitas outras, nossa escritora. Mas e você? Como vai contar a tua história? Como vai ser o fim da tua história? Como vai ser o início? É como ela diz aqui, como termina, né? Então, eu Uhum. quero agradecer muito, Ellen, porque você aceitou nosso convite para estar aqui e, em especial, porque aceitou estar aqui com a gente como nossa escritora. E muito sucesso para você que hoje tem lançamento, né? Sim, obrigada, Débora. Foi um prazer te conhecer. Acho que foi um momento muito agradável essa Sim, conversa, né? Pra gente estar transbordando aqui na vida de outras mulheres. sim. Só gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço e volte sempre, viu? Você Sim, tá em Curitiba, que você falou, né? Curitiba. Meu pai é de Curitiba também. Veio pra cá Ai, novinho também. Meu pai já tá, né? Com os seus 70 e poucos. Mas ele veio bem novinho pra cá. Mas eu falo que o pessoal vem pra cá, sente frio, não sente frio. Meu pai, pra sentir frio é difícil. Eu falo, todos vocês são assim, né? Depois uhum, que chega aqui. Mas depois que chega em São Paulo, pega todos esses climas, né? Num sim. dia só são todos os climas. E ele é de lá também, é uma cidade que eu gosto bastante.
E eu quero agradecer e te convidar quando estiver aqui em São Paulo, viu? Quando vir pra cá, venha nos visitar, tomar um café, tomar uma água e gravar um novo podcast, porque novas Combinado. histórias Sim, e teremos. terão outros livros que já estão Ó, aqui spoiler, começando. já dando É, spoiler aí, viu? Muito obrigada mesmo, viu? E Obrigada. sucesso nessa Muito caminhada. obrigada para você também. E vamos agora pro nosso próximo episódio. Quer conferir essa história novamente? Volta lá do início, vem anotando, manda para alguém, mas quer conferir o próximo episódio? É só você continuar aqui no nosso YouTube, que tem diversos episódios com diversos escritores da editora Chave Mestra, e a gente se vê no nosso próximo. Tchau, tchau.